Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Essa aula é uma continuação da aula que foi ministrada falando sobre queda de tensão provocada pelo condutor e o uso da lei de Ohm para calcular a queda de tensão gerada pelo condutor em relação à distância. Nesta aula, eu estarei dando um exemplo e fazendo uma relação com a última aula, com a outra aula relacionada a esse assunto. Se você não assistiu, está disponível no nosso canal. A finalidade, o objetivo de gravar essa aula foi para esclarecer algumas dúvidas que surgiram sobre a questão do cálculo, se caso ocorresse a necessidade de calcular no circuito trifásico ou no circuito onde você tem mais de uma fase. No caso do circuito trifásico, nós iríamos calcular considerando apenas dois condutores independentes, se for bifásico, se for trifásico. Porque nós calcularíamos considerando apenas dois condutores. As correntes no circuito trifásico, você tem o resultado da soma vetorial é zero. Quer dizer isso? Você nunca vai ter a mesma corrente em um instante comum circulando entre as fases. Você vai ter uma defasagem nessas correntes, onde o resultado da soma vetorial dessas correntes sempre vai ser zero. Então eu devo considerar apenas dois condutores, independente da corrente, eu vou considerar apenas dois condutores. Se por acaso eu tiver um circuito trifásico onde eu não tenha um circuito equilibrado, então haverá a necessidade de efetuar um cálculo considerando a corrente no neutro. Quando você tem um desequilíbrio, então obrigatoriamente vai surgir uma corrente no neutro. Então essa corrente no neutro lhe fará necessário calcular a queda de tensão também relacionada ao neutro. Essa corrente no neutro vai depender do nível de desequilíbrio entre as fases, e aí você vai fazer um cálculo considerando a fase onde está a maior corrente, a corrente mais alta, os condutores, condutor entre fase neutra onde está a corrente mais alta, e aí você vai estar tendo o resultado da corrente da queda de tensão no neutro, entre o neutro e a fase. No caso do circuito trifásico equilibrado, então você vai considerar a tensão de linha para fazer o cálculo, não a tensão de fase. No caso desse circuito aqui, nós temos um circuito trifásico, onde a carga está ligada na tensão de linha, que é 380 volts, e aí você tem, teoricamente, um circuito equilibrado, porque se trata de motor e as bobinas são iguais, não existe diferença de potência entre as bobinas. Se o motor estiver em estado normal, não existe diferença de potência entre as bobinas. Consequentemente, a corrente vai ser igual nas três fases. Então, eu devo considerar apenas dois condutores. No meu circuito aqui, assim como é feito no circuito monofásico. A diferença é que no circuito monofásico, você vai considerar, no caso se for uma carga ligada entre fase e neutro, você vai considerar a fase e o neutro, a fase em que o circuito que você está determinando a queda de tensão está ligado, e o neutro. No caso aqui eu tenho um circuito trifásico, então eu vou considerar duas fases do circuito, considerando que o circuito é equilibrado. Nesse caso aí nós temos um motor cuja tensão nominal é 220 e 380. Esse motor é um motor de 6 terminal que permite fazer o fechamento em duas situações.
ou 220 trifásico ou 380 trifásico. Considerando isso, a minha fonte a tensão disponível na minha fonte é 380 volts. Então eu devo fechar o meu motor para a maior tensão. Nesse caso aqui, eu vou fechar o meu motor para 380 volts. Então, vamos pegar os dados do motor, os dados que aí eu preciso, os dados de placa, para calcular cada tensão eu preciso da corrente do motor. Teoricamente a corrente que vai circular. Então a corrente, como eu tenho um motor que pode ser ligado em duas tensões, então eu tenho aqui na placa 13,5 volts, 13,5 amperes e 7,99 amperes. Então, tensão maior, então a tensão maior, a corrente vai ser menor. Então eu vou usar a corrente menor para o meu cálculo, eu estou ligando o motor na tensão maior. Então, para nós calcularmos, a gente aplica a lei de Ohm. Calcular a resistência. Para me calcular a resistência, eu preciso de corrente e de tensão. Então, eu vou calcular a queda de tensão provocada pelo meu condutor. Como é que eu devo fazer? Então, nesse caso aí, nós vamos colocar R é igual 400 metros é a minha distância entre a carga e a fonte. Então, eu vou considerar o dobro da distância, porque eu tenho o condutor aí, um condutor em que o percurso é indo e voltando. Então, eu devo considerar 400 metros. Então, eu vou pegar os 400 metros, vou dividir pela bitola do meu condutor. Por que eu devo dividir pela bitola do meu condutor? Porque eu defini que seria 2,5. Quando a gente vai definir a secção do condutor em relação à carga, a gente pega a corrente nominal da carga. Nesse caso aí, o motor, a corrente nominal que ele trabalharia seria 7,99 amperes. Então, se nós conferirmos na tabela a máxima corrente do condutor de 2,5, numa situação favorável, nós teríamos 21 amperes. Então, nesse caso aí, eu escolhi o 2,5 porque aí eu tenho uma folga e eu poderia a minha corrente, a capacidade de condutibilidade desse condutor seria de 21 amperes, considerando uma situação favorável, sem levar em consideração outros fatores. Então, 21 amperes seria a corrente que esse condutor era capaz de suportar. Então eu calculei aí, eu defini que seria 2,5. 2,5, sem considerar a distância, seria suficiente para alimentar essa carga, sem considerar a distância. Só que como eu tenho uma distância significativa e aí a resistência ohmica vai mudar, então eu preciso calcular. Então vou calcular agora a resistência adicional nesse condutor gerada pela distância. Então dividir a distância vezes 2, que seria 200 metros vezes 2, dividido por 2,5, que é a bitola do cabo, secção do cabo, vezes 0,0175, que seria a resistividade do cobre. Isso aqui é tabelado, é um padrão. Então, o meu resultado foi a resistência do meu condutor é 2,8. 2,8 é a resistência total do meu condutor. Agora, eu quero calcular a minha tensão, ou seja, a queda de tensão. Eu vou relacionar a resistência ohmica do condutor com a tensão do circuito. Então, teria 2,8, seria a minha resistência encontrada, que é a resistência do condutor, vezes 7,99, aí eu vou ter a tensão é igual a R vezes a corrente, então a resistência do condutor vezes
7,99 vai dar a tensão propriamente dita entre as duas fases no terminal do motor. Entre as fases, ou seja, a tensão de linha no terminal do motor, que seria 350 50 e poucos volts. Essa seria a tensão de linha. Como eu liguei o meu motor em Y, liguei o motor em Y, eu vou ter, se eu quiser entender qual foi a queda de tensão por bobina, ou seja, a queda de tensão de fase, eu vou pegar a tensão de fase, a tensão de linha dividido por raiz de 3, e aí eu vou ter a queda de tensão relacionada ao condutor referência, que é o neutro. Aí você observa que, se eu considerar isso, o cálculo de queda de tensão para um circuito trifásico ou para o circuito monofásico não vai ter muita diferença. A diferença que eu devo considerar é: o circuito é equilibrado ou desequilibrado. Se o circuito é desequilibrado, então eu não vou ter a mesma corrente nas três fases. Consequentemente, a queda de tensão vai mudar, vai ser diferente se eu fizer uma relação entre as fases. Então, você pode ter uma queda de tensão, uma diferença de queda de tensão entre as fases. Consequentemente, você vai ter um valor de tensão em relação à terra no neutro. Se você tiver um desequilíbrio muito considerável, o neutro em relação à terra, em relação à carcaça, em relação ao ponto de referência, vai aparecer uma diferença de potencial.